Bom dia, galera, shalom, graça e paz. Bora lá para mais um estudo do Novo Testamento. Hoje o capítulo que vamos analisar é o capítulo 10 do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus. O capítulo 10 ele é um capítulo sobremodo importante para nós que fazemos parte da igreja em células no modelo dos 12. Aqui nós temos a constituição da equipe de 12 de Yeshua, dos seus 12, da sua base ministerial. E é interessante ressaltarmos que o número 12 ele está relacionado a governo, ele está relacionado a controle, a administração teocrática, a administração do reino de Deus sobre a sua criação, sobre a terra e toda a sua criação. Então o número 12 ele está muito associado a esta questão de governo, está muito associado a essa questão de administração, de gestão e de controle. É a forma como Deus administra o reino. E Jesus então aqui no capítulo 10, ele constitui a sua base, ele constitui a sua equipe de 12, né? É um ministério no modelo dos 12. E nós temos aqui no desenrolar do capítulo coisas ou ainda pontos importantes sobre uma equipe de 12. Os primeiros que eu quero salientar são as características da equipe de 12. Eles são escolhidos e chamados por Deus. O texto ele vai começar dizendo que Jesus chamou os seus 12. Quem chamou? Jesus. Não foi o líder A, B ou C, foi Cristo quem chamou os seus 12, foi Cristo quem os escolheu. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo 15, verso de número 16, vai dizer: não fostes vós quem me escolhestes, mas eu escolhi a vós outros e vos designeis para que vades e deis frutos e frutos que permaneçam. Então a escolha ela é de Deus, o chamado ele é de Deus. Então essa é a primeira característica de uma equipe de 12. São ungidos com um propósito. Qual o propósito? Resgatar as ovelhas perdidas de Israel, cumprir o ID do Senhor, anunciar a chegada do reino. Então existe um propósito específico, um propósito que é muito maior que o título, que é muito maior que a designação, que é muito maior até mesmo do que a própria equipe de 12. Então, eu ouso aqui dizer, neste ponto do nosso estudo, que a equipe de 12, ela existe por causa do propósito e não o propósito por causa da equipe de 12. Você que faz parte de uma equipe de 12, creia, você existe e você nasceu, porque no coração de Deus existe um propósito que é maior do que você, que é maior do que os seus sonhos, que é maior do que os seus projetos. Os 12, eles são capacitados por Deus, eles recebem a autoridade do céu para expulsarem demônios, para curarem enfermos e para anunciarem o reino, a chegada do reino. Então, meu querido, não tenha medo. Se você for escolhido para fazer parte de uma equipe de 12, creia que a capacitação ela virá dos céus. Aquele quem escolheu, aquele que chamou, é o mesmo quem vai capacitar você, quem vai te dar autoridade para que o propósito dele se cumpra através da sua vida. Um 12, a equipe de 12, ela precisa saber que existem algumas prioridades, né? Deus ele estabelece uma ordem de prioridades para a equipe de 12. Você vai ver Yeshua falando com os seus discípulos. Certa vez um discípulo disse: Senhor, deixa-me enterrar primeiro meu pai. E então Yeshua respondeu de uma forma que num primeiro momento parece rude, de uma forma que num primeiro momento dá a impressão que Yeshua não se preocupava com o sentimento das outras pessoas. Não, mas naquele momento Yeshua estava ensinando quais devem ser as prioridades de um 12. Ele disse: olha, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Ele estava dizendo: a tua prioridade é o reino de Deus, a tua prioridade é a obra do Senhor, a tua prioridade é Deus. Então existem algumas práticas e algumas situações que para aqueles que não receberam a vivificação do Espírito, aqueles que não se tornaram almas viventes, né? Espírito vivificante. Primeiro somos almas viventes, depois espíritos vivificantes. Aqueles que não foram vivificados por Deus,
eles têm lá as suas prioridades, mas vocês que já foram vivificados pelo Espírito, a prioridade de vocês é outra, a prioridade de vocês é o reino dos céus. Então Jesus ele começa aqui mostrando, olha, vocês vão ter uma escala de prioridades, a saber, Deus, família e igreja. Não estamos falando aqui, querido, que família não é importante, porque a Bíblia vai falar lá em 1 Timóteo 5,8, que aquele que não cuida dos seus, principalmente os da sua família, ele nega a fé e ele é pior do que o infiel. Então precisamos cuidar da nossa família, mas contudo, o reino e a sua justiça, eles vêm em primeiro lugar. Amém? Depois temos que ser diligentes com a igreja, com a nossa liderança local, com o trabalho na igreja, com o trabalho para o qual fomos chamados dentro do corpo de Cristo. Então existe aí uma escala de prioridades dentro da vida de um 12. O 12 deve estar atento ainda à questão de que a todo tempo Jesus vai falar, olha, aquilo que muitos falam em oculto, vocês vão falar publicamente. Aquilo que muitos falam enquanto é noite, vocês vão falar durante o dia e em cima dos telhados, ou seja, abertamente, para que todos ouçam. Vocês não vão se intimidar. Jesus chega a dizer, porque aquele que me honrar diante dos homens, me reconhecer diante dos homens, eu o honrarei diante do meu Pai. Eu o reconhecerei diante do meu Pai. Então Jesus está dizendo, olha, fale abertamente, não tenha medo, não se intimide, fale do reino, fale de Deus, fale daquilo para o qual você foi chamado. Então falar do Evangelho em tempo e fora de tempo, em todo lugar e de todas as formas, é uma das prioridades também de um 12. Tomar a sua cruz. Cruz fala, meu querido, de renúncia. Cruz fala muitas vezes de humilhações, de afrontas, de problemas. E Jesus estava dizendo para os seus talmidins, para os seus discípulos, para a sua equipe de 12, vocês também terão que tomar a sua cruz, vocês também vão ter que renunciar, vocês também vão ter que aprender a negar a si mesmos. Então Jesus está dando ali algumas instruções de como, a exemplo daquilo que Jesus, Yeshua, o Mestre, fez, eles também deveriam fazer. Então aqui fica a nossa análise do capítulo 10 de Mateus, um capítulo muito importante, principalmente para as igrejas em células, no modelo dos 12, para você que faz parte de uma equipe de 12. Que o Senhor continue te ungindo, continue derramando do céu toda a capacitação, lhe dando sabedoria, porque a Bíblia diz, se alguém que quer sabedoria deve pedi-la do alto, deve pedi-la ao Senhor. Que você seja tremendamente abençoado por Deus, você que é um 12, que você cumpra com o seu propósito nessa terra, é a minha oração nessa manhã em nome de Jesus. Um grande beijo para você, que Deus te abençoe. Lembrando, nós da comunidade evangélica Resgatai a Noiva, estamos aqui na rua Luiz Carlos, número 190, bairro Bom Jesus, Contagem. Os nossos cultos toda terça-feira, terça profética, às 19h30. Na quinta nós temos células. No sábado, Conexão Jump, Jovens Unidos Multiplicando Poder, às 19 horas. E no domingo nós temos às 19 horas, agora novo horário, às 18 horas, o nosso culto de louvor e adoração. Grande beijo para vocês.